Eu sou o José Newton Roseira de Paula, me formei em 1955 e a nossa entrada na faculdade foi muito interessante, porque de cara nós encontramos uma turma de os tais chamados veteranos que gostavam de judiar da gente. E eu e mais um colega acabamos indo parar no Bom Retiro, na biblioteca de um veterano. E ele queria que a gente arrumasse a biblioteca dele. Só que era uma coisa enorme. Nem sei. O nome dele até eu não me lembro agora. A gente chamava de Beleléu. Bernardo Léo? Bernardo Léo. Bernardo, ele era uma turma, não era anterior, era uma turma. Mas já estava no quinto, sexto ano. Quinto, exatamente. E ele tinha uma biblioteca na casa dele enorme. E ele queria que a gente arrumasse a biblioteca. Mas essa aí, ele era gago, sabe? Famoso. E um olhou para o outro e tal. E naquela época nós já estávamos carecas. O principal era isso, careca. Fora o banho no laguinho e fora outras coisas que eles faziam pra gente, né? Mas no fim não fomos, ele acabou deixando a gente embora sem precisar arrumar os livros. Não, porque ele não sabia nem por onde começar. Era tanto livro que... Tanto livro e estava arrumado, eu não sei o que ele queria que arrumasse, era tipo brincadeira dele, né? Naturalmente. Bom, os primeiros anos foram normais, calmos. O meu maior problema foi na patológica. Na anatomia patológica eu sofri um pouquinho, porque o professor era terrível e não deixava barato, né? Mas deu para passar. E assim eu fui indo e acabamos nos formando. Depois, o outro problema foi quando nós começamos a ir para o hospital. No início, eu já fui logo para a clínica médica, porque eu vi que eu não dava para cirurgião. Eu tentei, mas não é que eu não gostei, eu percebi que eu não tinha a mão que precisava. Quer dizer, precisava uma habilidade que eu não tinha. Então eu fui para a clínica. Eu gostava de clínica e fui para a clínica do professor Decur. E lá eu fiquei uns 4, 5 anos lá. Até o Luiz Gastão do Cerro Azul me arranjar o primeiro emprego decente que eu tive, que foi na Sorocabana. Eu vim ser cardiologista da Sorocabana, na parte de admissão e revisão dos funcionários, porque lá era rigoroso, tinha que estar tudo em ordem. E eles me deram foram bastante corteses, me deram aparelho de eletro, me deram uma opção de coisa. E lá eu fiquei até me aposentar. Depois virou FEPASA, e depois eu me aposentei, e depois a FEPASA fechou. Acabou. Você chegou a exercer um cargo de direção, né? Eu fui diretor do Sorocabana. Diretor do departamento da divisão médica. Porque lá era assim, né? Departamento, divisão, seção, blá, blá, blá. Eu era diretor da divisão médica. E eu me aposentei como diretor. Isso foi bom porque o salário foi... Uma posição melhor. Foi bem melhor. Aliás, foi uma sorte, porque com o que é até uma curiosidade, que é bom os outros saberem disso. Eu, como tinha consultório, eu pagava sobre 20 salários, que era o teto. Só que na hora que eu aposentei, eles passaram a me pagar 2 salários. E atualmente, depois de anos de aposentado, estão pagando 3 salários. Por sorte, a Sorocabana, depois FEPASA, tem um plano próprio. Um plano próprio de não é
bem um plano. É quase um direito, como se fosse funcionário público, embora nós não fôssemos funcionário público. E é o que me salva, porque daí os dois juntos Dão um valor razoável. dão um valor razoável. Porque sem isso estaria recebendo 3 salários mínimos. Bom, e paralelo a isso, tanto eu como o Fernando arranjamos um emprego no Sandu. E fomos trabalhar em Santos. Em Santos foi uma coisa... Eu aproveitei muito. Não posso dizer que... Eu também. Eu a gente gostei se muito. divertia muito lá. Né? Porque Nós íamos todo sábado para lá, sabe? dia sábado. Saímos cedinho e voltávamos no domingo cedo. E quando ia para lá, às vezes, a gente às vezes resolvia ir de manhã, de madrugada. E isso aconteceu várias vezes, né? Num caminho, neblina. E naquele tempo não tinha imigrantes, era Anchieta. Anchieta mesmo. E então era assim. Cabeça para Ia fora. um para a janela, do lado de fora, o outro do outro lado, e ia sempre um cupincha atrás, olhando para frente, para conseguir chegar em Santos. Aliás, quando chegava no fim da serra, acabava a neblina. Daí ficava bom. Às vezes era na volta que acontecia isso. Mas foi muito divertido. Mas até que... Primeiro o Fernando veio embora, depois eu vim conseguir transferência para São Paulo, vim trabalhar no Sandu de São Paulo. E no Sandu, posteriormente, eu passei para o INAMPS e fui trabalhar no ambulatório, que era muito mais... Porque dar plantão, olha, era horrível. Porque isso acontecia em Santos, acontecia muito, porque tinha pouco, eram 2, 3 no máximo. Às vezes, 3 horas da manhã, vinham acordar a gente porque tinha um bêbado lá. Ou um bêbado, ou um louco. Uma vez eu me lembro que o Fernando estava dormindo, e o plantão era dele, é ele que tinha que descer. Então, mas quando eu estava acordado, eu fui atender o paciente. E o cara era um doido, sei lá o que ele tinha, até hoje não sei o que ele tinha. Mas o Fernando escutou aquele zum, zum, zum lá embaixo, ele dormia no 2º andar e o ambulatório era embaixo, o atendimento, né? Aí ele desceu, meio dormindo, como ele sempre fazia, dormindo com o olho só semi-aberto assim, olhou bem para o cara, olhou assim, fez algumas perguntas, aí bateu na bunda do cara e falou: vai tomar uma injeçãozinha e vai ficar bom, tchau. E subiu de novo, me deixou com a bomba no... Porque eu não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer com o louco. E outras piadas que isso aconteceu. Ficou na minha lembrança isso, né? Você lembra bem disso? Eu lembro bem desse fato. Eu lembro até da cara do fulano, era o Marítimo. Né? Marítimo, era o Marítimo. Desceu, bateu na bunda dele, vai tomar uma injeçãozinha. Mas ele sarou, ele não completou, ele saiu todo contente, né? Porque ele não queria tomar injeção. Isso acontecia muito lá. Aliás, as brigas que nós tivemos em Santos, os marítimos, principalmente com os sindicatos, né? Não com os criavam problemas. Não com os pacientes, mas com o sindicato. Eles iam lá e entravam e queriam dar ordem. E a gente reclamava, não adiantava nada. Quer dizer, reclamava para os nossos superiores aqui. Pelo jeito, não tinha o que fazer, era assim mesmo. E no fim a gente acabava numa boa, mas até certo ponto a gente ficava até com medo, viu? Porque vinham 3, 4 e já traziam jornalista, já traziam a Gazeta de Santos, a Gazeta não sei de onde, e tiravam fotografia da gente. E no dia seguinte saía em São Paulo, aqui, fotografia, o médico se recusou a atender. Não era bem nada disso. A história era outra, às vezes não tinha ambulância, às vezes a ambulância estava fora, por outros motivos. Mas eles não queriam saber, eles queriam era achar um culpado e
como é que se diz? Se promover em cima da gente. Muito de promoção. Promover em cima da gente, não tem mais nada. Mas aí eu vim para São Paulo, onde eu acabei me aposentando pelo INAMPS. E isso já faz alguns anos. Aí depois disso, eu fiquei uns 2 meses sem fazer nada. Eu ficava lendo jornal, saía passear, mas aquilo foi me dando um nervosismo. Aí um dia eu fui visitar o Hospital Sorocabana, porque eu já estava lá, né? Eu trabalhava lá, porque o INAMPS era lá. O posto do INAMPS era lá dentro. Lá mesmo. Então eu voltei lá, o Orsini tinha colocado o INAMPS para fora e tinha feito o seu próprio ambulatório. Então eu voltei lá e tal, e me convidaram se eu queria trabalhar no ambulatório. Eu topei. Você aceitou? Topei. E fiquei trabalhando lá, até que no fim, e sem registro, sem nada, até que no fim houve uma época que o governo resolveu interferir. E fez uma comissão, juntou gente do sindicato, sindicato dos médicos, sindicato dos enfermeiros, o pessoal da comunidade, gente do próprio hospital. E nessa época, então, naquela época não existia a eleição para diretor. Era por indicação. Aí me indicaram para diretor. Foi a pior viagem. Porque eram tantos problemas que apareciam e eu não tinha como resolver. Porque o problema no fim era só falta de dinheiro. O que nós não tínhamos. Fato que até hoje acontece. É o mesmo quadro de hoje, naquela época era a mesma coisa. Aí, no fim, houve uma eleição, eu saí, outro entrou, e eu fui ficando. Nessa época, eles resolveram registrar todos os funcionários. E nessa época eu fui registrado. E daí, foi tudo muito bem, até que o hospital foi à falência. Foi à falência. Fechou. O juiz foi lá e botou uma faixa fechando a porta do hospital. Estava fechado. Nesse meio tempo eu fiquei doente, fui internado, fui operado. Quando eu saí do hospital, não tinha mais. Quando eu saí do HC, fui internado, operado no HC. Quando eu saí do HC, o hospital tinha fechado. Aí não tinha onde trabalhar. Mas eu tinha um consultóriozinho aqui na Turiaçu, e onde eu continuo indo até hoje. Só que agora eu disciplinei. O meu telefone do consultório transmite para o meu celular. Então eu só vou lá se tiver paciente. Porque aconteceu o seguinte: quando eu saí do Sorocabana, onde eu tinha meu consultório lá dentro, eu perdi quase todos os pacientes. Você atendia lá no Sorocabana? No próprio Sorocabana. Porque a maioria do pessoal ou era da Lapa, ou de Osasco, ou mais para longe ainda, entende? E eles não conseguem chegar na Turiaçu. E o outro fato, muitos eram velhinhos. E, infelizmente, muitos já morreram. Então, ficaram poucos pacientes, e esses poucos pacientes eu resolvo, quer dizer, eles ligam, eu marco e vou só se tiver paciente. Se não tiver paciente, eu não vou. E com isso eu estou aproveitando a minha aposentadoria. Ficando em casa, leio, estudo, ainda estudo. Porque eu recebo todas as revistas, né, da minha área, fico estudando e me divertindo aqui em casa. Quando precisa, eu vou.
É aqui pertinho, é um quarteirão para cima, na Turiaçu. Então, é fácil. É isso aí. Que bacana. Tá? Ele foi cardiologista de vários parentes meus, sabe? Então, É? tem toda uma lembrança muito agradável da dedicação que ele teve. E foi o clínico que assistiu minha mãe até na fase final de vida. Então deu esse aspecto também, a dedicação do Newton. O que é de interessante e importante é o aspecto humano que ele cuidou de todo mundo. Desde o marítimo que ia lá querer brigar, até uma pessoa da sociedade que eu procurava. Então, esta condição e essa postura que ele sempre manteve me deixou muito feliz sempre, tá certo? Então, meus parabéns. Tá bom.